Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem, estamos em mais uma aula de literatura, porque, como eu falei, vamos trabalhar a área de linguagem, certo? Só que o foco da nossa aula de hoje será, justamente em literatura, esses conceitos iniciais que são basilares e de suma importância para que vocês possam realmente dar continuidade. Então, eu peço que vocês peguem o exercício, tá bom? Que vocês estão aí já com vocês, salvo, e façam as questões e depois venham para o vídeo, tá certo? Porque eu vou resolver, vou comentar as questões, tá bom? Então, para que a aprendizagem, seja realmente significativa, coloquem em prática primeiro, tentem responder, não importa se vocês falarem, professora, mas eu tô achando difícil a primeira, vou desistir, não é assim. Vocês são valentes, vocês são guerreiros e vocês querem a aprovação de vocês no Enem, no curso tão sonhado, Então, é porque vai definir realmente sua trajetória de trabalho, vai pesar muito no seu currículo. Então, assim, não desistam. Se você viu a primeira questão e falou, oh meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Dê continuidade, releia. Tire qualquer distração, gente, tá certo? Então, se você tiver se distraindo com alguma coisa, tá? Fechem a porta do quarto, fiquem num canto mais sossegado da casa, num horário específico, para treinar o seu lindo cérebro, lindo e maravilhoso, e depois venham comigo aqui assistir ao vídeo, tá certo? Vou compartilhar aqui a imagem, dos textos para vocês, então por isso que a minha imagem, essa maior, vai desaparecer, tá certo? E vocês vão acompanhando. Outra sugestão que eu dou é que sempre vocês tenham fone de ouvido, porque o fone de ouvido, ele faz com que você isole mais o som da aula, tá certo? E venha e não tenha tanta interferência exterior, tá bom? Então, venham comigo. Então, selecionei questões, de vestibulares que são bem parecidas com as do Enem, tá certo? Umas mais, outras menos, mas a presença dos textos, das interpretações e compreensões, eu trouxe aqui para vocês, tá? O primeiro texto é da FGV, tem por título, Lixo industrial na sua casa, Então, a gente começa a observar aqui que já tem um cunho de reflexão, E começa. A obsolescência programada dos produtos já ultrapassou todos os limites. Você compra uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar hoje e daqui a 3 ou 4 meses consulta a lista de assistência técnica. Chato, não? Então, a gente vê que tem uma predominância aqui de uma linguagem, assim, bem acessível, Parece que está falando diretamente com você mesmo, conosco. E começa a despertar esse senso, Tipo, nossa, a gente compra um produto e que daqui a algum tempo, realmente, a gente já está solicitando a assistência técnica, Então, vem a assistência técnica autorizada, conserta, ou melhor, dá um jeito por um mês ou 2. E o produto quase novo, já reparado, está novamente estragado. Irritante, não? Pois é, falamos, discutimos, escrevemos, lemos e vemos programas e filmes sobre a proteção ao ambiente. Um tema relevante e empolgante, mas que se contrapõe à curta duração dos produtos. Porque bem cá entre nós e que ninguém nos ouça, com produtos fabricados para estragar, certo? Estragar e
A assistência técnica que faz gambiarras sai mais em conta comprar novo. Chegamos então à triste situação de descartar após 1 ano ou 2 equipamentos que antes duravam 10 ou mais anos, todos feitos com muito plástico que deforma, enguiça, quebra e não dura. A natureza, já tão ameaçada por nosso descaso e desrespeito milenares, sofre com montanhas de baterias, carcaças de celulares, de máquinas de lavar e fontes de microcomputadores, lixo, muito lixo, que decorre da cupidez de quem fabrica porcaria para vender novamente em prazo recorde. Vejam bem, aí tem aqui a fonte, né? Maria Inês Dulce, né? Dulce, Folha de São Paulo, adaptado. Gente, quero fazer uma ressalva aqui. Nós falamos, né? Eu falei para vocês que a linguagem literária ela tem essa predominância, certo? De um olhar mais subjetivo, né? A predominância de figuras de linguagem. Só que isso não significa que um texto, por exemplo, de cunho jornalístico, não venha também colocar essa questão dessa ambivalência, né? Dessa plurissignificação. Então, preste atenção ao que a questão requer, tá bom? Venham aqui comigo. Olha, destes pares de palavras entendidos no contexto, ou seja, a gente tem que realmente ler o texto para saber, por isso que é no contexto, né, situacional, o único em que ocorrem, né, contrastes entre linguagem formal e informal e entre denotação e conotação. Lembrando, gente, que a denotação, tá certo? É o sentido que real, tá certo? Se eu falo que realmente é uma ponte, né, como no exemplo que eu citei anteriormente, é porque é uma ponte de verdade. Já no sentido conotativo, é um sentido mais figurado, tá certo? Por quê? Porque eu vou levar em conta, né, os multissignificados. Isso também vai depender do contexto, tá certo? Então, nós temos aqui as alternativas, né? Programas, né? Montanhas, relevante, empolgante, conserta, decorre, reparado, fabricados, gambiarras, porcaria, tá? E vem com a referência da página. Gente, muitos alunos descartam isso daqui, ó, as referências, e acabam marcando muitas vezes a alternativa incorreta. Então, o que tem que se fazer? Voltar para o texto, tá? E aqui vem falando, ó, aí vem aqui, ó, 1, 2, 3, aí vem marcando 4, né? 5, né? Vem aqui, ó, 6, 7 e assim sucessivamente. Vamos observar aqui, para poder ter a resposta adequada, uma das questões deve pelo menos ter um sentido conotativo, né? E um sentido denotativo, né? Realmente tem que ter esse jogo. Então, se todas forem denotativas, né? Você não marca, porque aqui no enunciado ele foi claro, tá? Aqui, ó, o formal e o informal, né? Que a gente também pode utilizar. Então, quando a gente observa aqui, vamos lá, referência 6, programas, e referência 7, montanhas, perdão, referência 12. Programas 6, quando eu chego aqui, ó, no 6, pois é, falamos, discutimos, escrevemos, lemos e vemos programas e filmes sobre a proteção ao ambiente. Gente, aqui é um sentido certo, né não? Ele está dizendo que vê programas, então aqui está no sentido adequado. Vocês concordam comigo? Então, vamos para o outro, né? Que é referência 12, né? A natureza,
já tão ameaçada por nosso descaso e desrespeito milenares, sofre com montanhas de baterias, carcaças de celulares, de máquinas de lavar e fontes de microcomputadores. Gente, vejam só, montanhas. Qual é o sentido de montanhas? Vamos lá, sentido denotativo. O exemplo anterior nós vimos que é aquele, certo, né? Programas, tá? Mas montanha. A montanha em si, né, há uma certa elevação de terra, mas aqui ele está dizendo que é uma montanha de quê? De baterias. Observem aqui. Então, quando eu digo que é uma montanha de baterias, eu estou utilizando um sentido mais informal, tá? Ou seja, não estou utilizando um sentido real. Ele está querendo dizer que são muitas baterias. Então, aqui, nessa questão, nós podemos marcar a letra A. A, né? Porque a gente já subentende que realmente é essa questão, tá? Quando a gente observa aqui, ó, relevante e empolgante, tá? Quando a gente observa relevante e empolgante, aqui, ó, referência 7, tá? Nós temos aqui, ó, a gente já observa, ó, um tema relevante, o tema, claro que ele é relevante, isso é normal. Empolgante, tá? Então, se ele é relevante, ele é empolgante, isso aqui é o sentido próprio, né? Nós temos aqui sentido denotativo, né? Conserta e decorre, referência 4 e referência 14. Então, nós temos aqui, olha, referência 4, né? Vem assistência técnica autorizada, conserta, ou melhor, dá um jeito por um mês. Então, a gente tem aqui, né? Ou 2. Gente, consertar, tá certo, tá ali ajeitando, não tem problema nenhum. Aí, nós vamos para a referência, né? 14, que é decorre. Aí, nós temos aqui, olha, cadê o 14? É no último parágrafo, tá? Então, aqui, olha, ele começa a dizer que baterias, carcaças celulares e máquinas de lavar e fontes de microcomputadores, lixo, muito lixo, que decorre da cupidez, né, de quem fabrica porcaria para vender novamente em prazo, nesse determinado prazo. Então, o que acontece, né, no prazo mais rápido? Então, quando a gente observa aqui, são totalmente o quê? Denotativos, tá? Adequado, sem problema nenhum. Não que o outro não esteja, né? Mas do que a questão realmente pede. E nós temos aqui reparado na referência 5 e fabricado, referência 8, né? Aí nós temos aqui referência 5, aqui, ó, e o produto quase novo já reparado está novamente estragado. Ok, linguagem denotativa. Aí nós temos aqui, olha, fabricado, referência 8, né? Então, um tema relevante, empolgante, que se contrapõe, cadê? Aqui, ó, escrevemos, vemos, programamos filmes sobre a proteção ao ambiente. Então, uma dica que eu dou a vocês, comecem pelo comando da questão, mas leiam o texto na íntegra, tá certo? Quando vocês observarem essas referências, né, vamos dizer assim, pode, geralmente no Enem, coloca-se realmente trechos bem maiores, destaquem, vocês estarão com uma caneta, então isso faz com que auxiliem, né, o desempenho de vocês, tá bom? Vamos para a próxima questão. Nós temos aqui, né, uma imagem, uma velhinha prestando atenção, né? Uma pessoa de mais idade, a moça aqui sorridente. Aí diz, ó, comercial com conotação sexual é censurado no Brasil. Gente, agora percebam também uma coisa. Existe, né, a presença de uma linguagem mais informal, porque na verdade foram comentários. Aí vocês podem dizer, nossa, mas tá faltando acento, essas coisas. Não, porque realmente foi extraído aqui, ó, vou descer até o cursor do mouse para que vocês possam ver, foi do YouTube, tá certo? Então, né, foi na época de 2009 que se trabalhou, que na verdade houve esses comentários, né, e aplicaram em 2010 a prova,
mas a gente pode observar também porque os textos do Enem, eles também trabalham com essas questões de variações linguísticas, tá certo? Aí, os internautas YouTube opinam sobre o primeiro comercial, né? Toda vez, né, um vem dizendo que esse comercial passava, eu mudava de canal, onde já se viu dizer que ser moderno é sair transando por aí. Aí o outro diz, então, aí vem aqui, ó. A censura simplesmente fez o trabalho dela. Agora, se os políticos estão fazendo coisas erradas em Brasília, aí já é outra história, pois um erro não justifica outro. Democracia não significa ter que abusar do direito de liberdade. Aí temos aqui, né? Tanta coisa aí que os políticos fazem e nada acontece. Uma propaganda que eu dou muita risada é censurada. Brasil. Aí outro, povo hipócrita. A praça é nossa e o Zorra Total são 1000 vezes pior e muita gente vê essas nada demais no comercial, né? Mais sacanagem que tem em Brasília e ninguém vai preso. Isso foram os comentários, né? Então, a gente começa aqui, pega esse texto para começar a trabalhar a questão. E esse daqui é bem próxima das questões do Enem, por quê? Porque realmente trabalham textos, né? Bota um texto, depois começa aqui, né? Antes o comando, vem o comando da questão e depois as alternativas, né? Bem exploradas. As conotações do mesmo signo variam conforme as pessoas, ao passo que os signos com a mesma denotação, né, aquilo que significa, podem ter diferentes conotações em contextos diversos. É aquela questão da plurissignificação, né? Nós temos ali, então o que pode ser colocado ali pode levar para várias, né, conotações, para vários significados, tá certo? Então, denotação vem dizendo é o sentido literal que a palavra apresenta. E conotação é o sentido que se atribui a ela, considerando-se a circunstância, o emissor, o receptor e a mensagem expressa. Então, a gente observa que realmente depende muito do interlocutor, né, ali das pessoas, na verdade, dos interlocutores que estão envolvidos. Então, nos textos verbais e nas imagens, há uma diferença importante, né? Porque no texto verbal e sua unidade menor, a oração tem começo e fim, assim podem ser lidos. No texto, há signos verbais e não verbais, que se complementam. No entanto, né, aí tem as alternativas, né? Aí tem aqui, olha, pode-se dizer, eu vou ler todas e depois a gente vai julgar cada uma, tá certo? Pode-se dizer que, apesar de tais características, tanto as palavras quanto as imagens podem expressar ideias opostas e ou ambíguas, fato que pode prejudicar a comunicação. B. A relação entre os sentidos das palavras não é arbitrária. Então, pode-se dizer que a denotação e a conotação são expansões da memória humana. Falta, né, na letra C, as imagens, a dimensão temporal, pois elas podem ser exploradas denotativa e conotativamente de imediato e por inteiro. E a letra D, por meio da visão e da audição, conhecemos o texto, mas a percepção da conotação é minimizada devido às diferentes construções sintáticas e semânticas. Então, vamos por partes, né? Pode-se dizer que, apesar de tais características, tanto as palavras quanto as imagens podem expressar ideias opostas e ambíguas, fato que pode prejudicar a comunicação. Gente, as imagens elas podem expressar, só que assim, isso não vai ser um fator que realmente pode prejudicar
o sentido, né, real da comunicação, o sentido de transmitir aquela determinada mensagem. Então, aqui é falso, tá certo? Então, vamos aqui para a letra D. Por meio da visão e da audição, conhecemos o texto, mas a percepção da conotação é minimizada devido às diferentes construções sintáticas e semânticas. Gente, prestem atenção aqui. Aqui está se dizendo que, no caso, nós temos uma certa percepção, quando a gente, por exemplo, por meio da visão, da audição, a gente pode conhecer o texto, mas essa questão da conotação ela é minimizada, gente, nada a ver, né? Quanto mais recursos tiver ali disponíveis, vai facilitar, vai favorecer o conhecimento, tá certo? Vamos para a letra B. A relação entre os sentidos das palavras não é arbitrária, ou seja, né, ela não é contrária. Então, pode-se dizer que a denotação e a conotação são expansões da memória humana. Gente, elas podem ser arbitrárias, porque, gente, existe a diferença entre, né, denotação e conotação. E até aqui, ó, fala conotação, sentido que atribui a ela, considerando circunstância, o emissor, etc, né? O sentido denotativo é aquele que realmente é o real, né? Então, a gente sobrou o que aqui? A letra D, tá? Porque a letra D letra C, perdão. Falta às imagens a dimensão temporal, pois elas podem ser exploradas do ponto de vista denotativo, né, e conotativamente, de imediato e por inteiro. Então, foi realmente isso que faltou ali, tá certo? Então, essa questão dessa dimensão temporal, né, onde é que estava inserida, né, com o objetivo, etc. Mas elas podem, né, ser interpretadas assim, tá certo? A nossa próxima questão, né, que diz aqui, ó, a ciência constrói atletas. Assim como pode descobrir entre meninos e meninas aparentemente iguais, quem deles tem o corpo e jeito para se transformar num grande atleta, a ciência do esporte evolui a cada dia na arte de lapidá-los. Técnicos e especialistas, com a ajuda de minuciosos testes conduzidos por cientistas, farejam campeão, né? É um trabalho requintado, a ponto de se prever como as fibras musculares irão conseguir energia em cada etapa de uma prova, ou que, em segundo exato, o atleta ficará cansado. O objetivo é sempre um só: rendimento máximo. Eita! Antes de se construir um ganhador de medalhas, porém, é preciso saber garimpar melhor a matéria-prima. O Brasil, um país de poucos campeões olímpicos ao longo de sua história, tem um trabalho um tanto artesanal para detectar talentos para o esporte, né? Então, ele começa a falar dessa evolução, né? E ele vem dizendo aqui, olha, são aqueles meninos, né, jovens, né, meninas também, né, atletas, vocês olham assim, aqui esse daqui tem mais jeito, a estrutura corporal dele facilita para uns esportes e outros não, né? Então, ele começa a dizer aqui que realmente o Brasil ele precisa. Aí a gente observa a fonte, né? Aqui foi na revista Abril, né? Super Abril aqui, esporte, fisiologia, né, esforço biomecânico. Aí nós temos aqui, ó, em psicologia também, né? Então ele vem falando, é sempre bom olhar a fonte, tá certo? Então aqui, ó, a ciência constrói atletas. Aí vem perguntando, a linguagem conotativa confere maior expressividade ao texto. As palavras lapidar, garimpar e matéria-prima pertencem ao mesmo campo semântico, certo? Então, apresentam no texto os seguintes significados, respectivamente. Então, isso aqui você tem que saber realmente qual é o significado dele, né? Quando a gente observa aqui, olha. Então, sempre é bom, por isso que eu falo, comece pelo comando, mas leiam ele na íntegra, né? Então, a gente pode observar aqui. Bem, então vamos para as alternativas, tá certo? Aí tem
aperfeiçoar, procurar com afinco, estado bruto. Talhar, cavocar, material natural. Aí temos letra C, esfregar, buscar no fundo, pedra bruta. D, burilar, perfurar, matéria-prima. Matéria bruta. Então, quer saber o significado dessas palavras aqui? Tá certo que durante o texto, ó, lapidar, garimpar e matéria-prima, né? Eu destaquei aqui no texto para que a gente possa, né, dar uma olhada. Então, quando a gente observa aqui, olha, ele diz aqui, assim como pode descobrir entre meninos, né, meninas iguais, tem como jeito para se transformar num grande atleta, a ciência evolui a cada dia na arte de lapidá-los. Então, gente, lapidar, né? Então, gente, percebam aqui que lapidar, garimpar e matéria-prima, né, é bem mais ou menos a alusão realmente do diamante, né, que nós pegamos ele, né, pegamos o diamante, lapidar, né, aquela matéria bruta, né, então eu vou pegar, vou lapidar, né, garimpar, na verdade, tem que pegar, garimpar, ver qual é, né, a pedra preciosa ali, e pega da matéria-prima para poder fazer o quê? Para fazer esse trabalho de lapidação, ou seja, do estado bruto, do estado que está ali, né, presente para poder aperfeiçoá-lo. Então, por isso que a alternativa A, tá certo? Continuando, nós temos aqui o personagem Chico Bento, né, da turma da Mônica, tá certo? Aí a mãe chega para ele e diz: Chico, você tá muito cabeludo. Lembrando que a presença aqui das variações linguísticas, né? Aí ela diz, né? Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Então vejam bem que interessante aqui, né? Ele começa a falar que ele não quer e não quer ir ao barbeiro porque vai pegar a doença de Chaga. Então ele não entendeu ali que na verdade existe na verdade o sentido ficou ambivalente, mesmo que não tenha sido a intenção da mãe. Ela estava falando o quê? Do barbeiro, né? O profissional que corta cabelo, né? Na maioria das vezes o quê? Masculino, né? Então nós observamos aí que ele entendeu que era o que? O barbeiro, que é o transmissor o quê? Da doença de Chagas, né? Da doença de Chagas. Então, dando continuidade, vamos ler agora o comando da questão, certo? O ápice da narrativa da tirinha está centrado no uso de significados diferentes para a mesma palavra, o que dependerá do contexto em que está inserida, como é o caso da palavra barbeiro, né? Porque é aceitável, tudo bem, né? É a linguagem coloquial. A essa propriedade damos o nome de... O que nós podemos levar em consideração aqui? Olha, está centrado o uso de significados diferentes para a mesma palavra. Como é que nós denominamos? Aqui é mais para vocês poderem compreender melhor qual é e relembrar, né, a definição. Polissemia, denotação, conotação, paronímia, antonímia, perdão. Qual dessas alternativas? Gente, vejam, percebam aqui o enfoque, tá certo? Qual é o foco, na verdade, que ele dá aqui? Claro, a gente pode levar em consideração que foi um sentido, na verdade, diferente para a mesma palavra. Ou seja, eu tenho uma palavra e essa palavra ela é geradora de mais um sentido. Se fosse num sentido figurativo, seria conotação, né? Se fosse no sentido real, denotação. Mas ele está dizendo a mesma palavra, prestem bem atenção no que requer a questão. A mesma palavra, ela pode ter vários significados, né? Como, por exemplo, manga. Eu tenho manga, né, de blusa, né? A gente pode ter, manga, a fruta, né? Pode ser manga rosa, manga espada, né? Enfim. E também nós temos, né, manga do verbo mangar, ele manga de mim, né? Então, aí nós temos a questão da
polissemia, porque a mesma palavra ela pode ter vários sentidos, tá certo? Então, dando continuidade, nós temos aqui, olha, soneto de separação. Que tristeza, né? Vamos lê-lo, tá? De repente, do riso fez-se pranto, fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto, De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, sobre o texto, assinale o que for o quê? Correto. E eu quero chamar a atenção de vocês especificamente para esta questão. Por quê? Porque neste caso específico há mais de uma alternativa, Podem ser duas, podem ser três, pode ser quatro, enfim. Então prestem atenção. Mas aí vocês, mas no Enem, professora, pode acontecer isso? Não, até o presente não, é só uma alternativa, tá? Não vai marcar várias. Mas vocês precisam também de conteúdo, Saber o que é certo, o que é errado, porque isso vai fazer total diferença na hora de vocês responderem as questões de vocês, tá certo? Vamos ler, cada alternativa e depois, eu vou julgar com vocês se é verdadeira, se é falsa. A teoria literária moderna reconhece 3 gêneros literários fundamentais, o épico, o lírico e o dramático, e apesar de não fazer diferença de prestígio entre eles, não aceita a mistura deles em uma mesma obra literária. Pode-se subdividir esses 3 gêneros em espécies ou formas. O soneto é uma das formas dramáticas, a tragédia é uma das formas épicas, a balada é uma das formas líricas. Letra B. No texto acima, predomina o gênero dramático, que tem a sua manifestação mais viva nos aspectos trágicos, procurando representar os conflitos e os dramas vivenciados pelos homens e a precariedade do mundo em que estão inseridos. Nesse caso específico, trata-se de representar o drama da separação de 2 amantes. Vamos lá. Letra C. Pode-se afirmar que o soneto, composto de 2 quartetos e 2 tercetos, é uma das formas poemáticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais e expressa quase sempre em conteúdo lírico, O soneto costuma conter uma reflexão sobre um tema ligado à vida humana. No texto acima, Vinícius de Moraes, ao retomar esse modo tradicional de compor versos, presta homenagem aos grandes clássicos da literatura, reconhecendo no presente a herança cultural do passado. Aqui são alternativas, subalternativas para dividir aqui, A, B, C, mas todas pertencem à alternativa C, tá? Vamos aqui, D. Pode-se afirmar que a antítese, figura de linguagem predominante no texto acima, exprime ideia cuja força significativa reside na oposição dos contrários. É o que acontece no verso. E do momento imóvel, fez-se o drama, em que o conflito vivido pelo eu lírico atinge seu ponto culminante, ou seja, seu ponto maior. No texto literário, dependendo do contexto, uma mesma palavra pode ter uma significação objetiva,
que nós chamamos de quê? Denotação. Ou sugerir outras significações, marcadas pela subjetividade do emissor, conotação. No verso de repente, da calma fez-se o vento, as palavras são empregadas no sentido conotativo. Aí tem a letra E, né? E a letra F ainda, tá bom? Letra E. No texto acima predomina o gênero lírico, caracterizado essencialmente por manifestar a subjetividade do eu lírico, expressando-lhe os sentimentos, as emoções, o mundo interior. De modo geral, a musicalidade é um elemento fundamental no texto lírico. Nesse texto de Vinícius de Moraes, além das rimas e da ocorrência considerável de fonemas sibilantes, né, si, né, e a semelhança de som de palavra, como fez, né, espuma, espalmas, espantos, etc., consiste nos principais recursos empregados pelo artista para alcançar a referida sonoridade. Aí nós temos aqui a letra F, né? No texto acima, pertence ao gênero lírico, né? Predomina, aí ele vem dizendo, a antíntese como figura de linguagem, a referência a fatos presentes como deflagradores do conflito do eu lírico, a função conativa da linguagem, os versos decassílabos, né, 10 sílabas, e as rimas, né, consoantes pobres e interpoladas, o emprego da linguagem figurada, né, a expressão conflito do eu lírico decorrente da separação amorosa. Então, algumas alternativas aqui, realmente vocês falaram, professora, eu não vi alguns conceitos na aula anterior, mas baseando no que a gente já viu, tem como responder sim, algumas questões aqui a gente já sabe, e lembrando, né, que é uma fase assim revisional. Provavelmente vocês já viram, tem que lembrar, relembrar, e pode acontecer isso, né? Uma questão pedir várias nuances, né? Vários conceitos, né? Então, prestem muita atenção em relação a isso. Então, vocês marcaram quais questões? Eu vou dizer agora quais são as alternativas corretas, né? Para que vocês possam saber. Então, observem o texto, se possível, leiam de novo, para que realmente vocês tenham um ganho, né, de conteúdo, de interpretação, de compreensão maior, tá bom? Então, eu vou falar para vocês, né, o que realmente está incorreto. Aqui, quando nós percebemos na questão, vou subir aqui, chega essa parte aqui, ó, porque uma forma lírica, né, vamos dizer aqui no caso do soneto, tem a presença, sim, do lirismo, tá certo? Outra questão também que está errada é a F, porque começa a dizer aqui, ó, que tem uma certa função conativa da linguagem. E, na verdade, a função ela é mais o quê? Expressiva, tá certo? Está sentado nos sentimentos de quem está, do eu lírico, na verdade, que está realmente colocando o que ele sente, né? Toda a sua subjetividade. E no caso aqui do B, o que está dizendo? No B diz o seguinte, deixa eu subir mais aqui, ele vem falando, né, que predomina o gênero dramático aqui, né, e na verdade não é, o predomínio é do gênero lírico. Então, coisas lindas. As alternativas corretas são C, D e E, tá certo? Então, podem colocar aí e revisar também, né, algumas questões pertinentes, tá? Dando continuidade para a nossa última questão, nós temos aqui, né? Banzo. Visões que n'alma o céu do exílio incuba, mortais visões fuzila o azul infando. Coleia, basilisco de ouro ondeando, Níger, brame leões e fulva juba.
Uivam chacais, ressoa a fera tuba. Dos cafres pelas grutas retumbando e as estradas e a estrada das árvores que um bando de paquidermes colossais derruba. Como o guarás, né? Nas rubras penas dorme em nimbos de sangue o sol oculto. Fuma o saibro africano incandescente. Vai com a sombra crescendo o vulto enorme do baobá e cresce n'alma o vulto de uma tristeza imensa, imensamente, né? Então, gente, o que eu sugiro a vocês é que quando vocês estiverem fazendo análise de algum texto e falar, eu não conheço o significado desta palavra, utilizem-se do dicionário, ele está ali para ajudar, tá certo? Então, aqui na questão diz, né, ó, o basilisco, segundo os dicionários, é um ser fantástico em forma de serpente. Ao comparar o rio Níger com um basilisco, o poeta substituiu a denotação pela conotação, linguagem mais apropriada do gênero poético. Essa comparação constante dos versos 3 e 4 pode ser apropriadamente entendida da seguinte maneira. Aí nós temos aqui, ó, os leões bramam e os chacais que uivam complementam junto à serpente o ameno quadro que de modo saudoso se delineia na mente do escravo. O rio Níger reflete o sol e as águas, por estarem agitadas, parecem as escamas de uma serpente. O sol é tão intenso que o rio Níger, que não corre em linha reta pelo solo africano, parece uma serpente de ouro. A imagem da serpente mostra que o escravo sente o banzo se julga atraiçoado por ter sido enviado para uma terra tão distante. Ao se lembrar do rio Níger, o escravo que sente o banzo sente uma dor profunda, mortais visões. Por isso, o rio parece uma serpente, animal venenoso que produz a morte. Lembrando que ele quer o quê? A questão que se torna o que essa comparação conotativa, tá certo? Então, vamos para os versos 3 e 4, tá bom? Vamos lá. Tem aqui, olha. Visões, vou ler os anteriores. Visões que n'alma o céu exílio incuba. Mortais visões fuzila o azul infando. Coleia, basílicos de ouro, ondeando, Níger, brame, leões, a fulva juba, que no caso é como se fosse leões de fulva juba, de juba dourada, tá certo? Então, você está dizendo coleia os basílicos de ouro ondeado, né? Então, a gente percebe, né, que, na verdade, aqui nós temos que o rio Níger, ele vai fazer o quê? Refletir o sol, gente. E suas águas, por estarem agitadas, parecem escamas de uma serpente. Porque levou-se o quê? O sentido conotativo, tá certo? Olha, coleia basilisco de ouro, né? Basilisco, perdão, de ouro, né? Ondeado. Então, é como se fosse aquelas voltas, uma grande serpente, tá certo? Então, meus queridos, esta foi a aula da semana, tá? Não deixem de assistir primeiro sempre a parte da teoria, né? Depois passem, resolvam as questões e depois corrijam, né? Confiram o gabarito comigo, tá bom? No mais, um grande abraço e fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @marcelafreitasredação. Um grande abraço e com a graça de Deus, até a próxima.